muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter o nosso talk de saúde emocional. E particularmente tem um versículo da palavra em Provérbios 4 que fala muito comigo, que diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. E é interessante porque por muitas vezes eu pensei que guardar o coração, na verdade, era trancar as emoções. Era estar sempre com tudo bem escondido. Obrigada. E uma coisa é guardar e outra coisa é trancar. Vocês estão comigo? Obrigada. São coisas diferentes. Mas o conselho específico de Deus para nós, o conselho da palavra é: guarde o seu coração, que envolve a nossa mente, as nossas emoções, porque dele procedem as fontes de vida. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, eu fui entendendo que guardar o coração tem a ver com eu lidar com as minhas emoções, à luz da verdade de Deus. E não trancar, ou omitir, ou esconder. E hoje, o que eu quero é que você se sinta bem-vindo na nossa casa, né? A gente montou uma sala aqui, meus convidados já estão aqui. Já vou apresentá-los. Mas o que eu quero é que você se sinta bem-vindo na nossa casa. Para que, se existe algo aí trancado, guardado as 7 chaves no seu coração, e que o Espírito Santo, como me conduziu, Ele quer te conduzir também. Então que hoje a nossa conversa possa ser norteadora para você, ela possa acender a luz da sala aí do seu coração. Posso orar? Então vamos orar juntos. Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus não só do nosso espírito. O Senhor é o Deus do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E nós nos submetemos ao seu senhorio nessa manhã. E nós pedimos, Espírito Santo, que essa conversa, que esse talk, seja totalmente guiado por Ti. E que no testemunho haja libertação, haja vida, haja instrução. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou aqui hoje, tenho a grata alegria, né, de ter aqui no nosso talk a pastora e doutora, né, em psicologia clínica, acertei, Regina Sugihara. Então, obrigada pela sua presença. Bom dia. Nosso querido pastor Oliver, que é pastor de toda a área de discipulado da nossa igreja. Então, gente, se tem alguém aqui que lida com gente, é o pastor Oliver. Obrigada pela presença, Bom pastor. dia, gente. Prazer estar aqui. E pastor Silvio, que é um dos mestres da nossa casa, é teólogo. E Olá, bom dia. Nosso querido pastor. Ontem a gente teve, inclusive, aqui no Jornada 2, falando de cura da alma, né? E foi muito especial. Gente, para a gente dinamizar a nossa conversa hoje, eu queria que a gente jogasse um pouco de verdade ou mentira, ou verdadeiro ou falso. Vocês já fizeram prova de múltipla escolha, né? Que às vezes você tem que colocar verdadeiro ou falso. E eu vejo que às vezes, quando a gente fala sobre eu, minhas emoções e minha espiritualidade, isso é algo que pega. O que é verdade sobre isso? E o que é mentira, que é algo que alguém falou, que eu ouvi, ou que eu comecei a acreditar e se tornou tão real para mim, que eu não consigo sair de uma prisão emocional que eu me encontro. E aí uma das primeiras, né, dos primeiros mitos que a gente tem, eu queria que vocês colocassem aí, e vocês vão me ajudar a responder aí, né? Pode comentar um com o outro o que você acha, e a gente vai respondendo aqui. Colocou? O primeiro é: um cristão não deve sofrer a dor do luto ou perda. Será que isso é verdade ou é mentira?
Será que um cristão, uma pessoa que é firme em Jesus, ela pode sofrer por causa da perda? Seja ela no nível que for, ou por causa do luto, né, que é a perda final, a dor, né, que você sente quando você perde alguém. Será que o cristão pode sentir essa dor e dores da vida? E eu queria que o pastor Silvio hoje, ele começasse falando para a gente sobre esse processo da dor e da tristeza, né? Como um homem de Deus, um cristão, um pastor, ele passou por alguns desafios na jornada dele, de tristeza profunda, e eu queria que ele comentasse, respondesse para nós. É interessante pensar na dor do luto, né? Porque Jesus, quando soube que Lázaro ia morrer, não é? E ele demora ainda uns dias e chega lá. Agora ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas quando ele chega lá, ele chora com os caras. Então havia dor no coração dele, né? Eu levei muito tempo para descobrir que eu tinha depressão. Eu não sabia que tinha depressão, porque eu não sabia todos os trâmites, mas eu sentia tristeza. Eu tive uma igreja, fiquei 26 anos no ministério, e tivemos um tempo muito legal de mover do Espírito Santo e tal, e no domingo era maravilhoso, era tudo legal, e na segunda-feira eu acordava triste, e eu pensava, uai, mas minha esposa está bem, está todo mundo bem, a igreja foi super legal, bombou o culto, por que eu estou triste? Então você começa a olhar a vida, e a vida não tem cor. Então nada do que eu imaginava, né? Afinal, eu conheço a Escritura, afinal, eu estudei muita teologia, afinal, eu tenho experiência com Jesus, mas por que eu estou triste? E eu levei muito tempo para descobrir essa verdade. Na realidade, eu comecei a descobrir que eu tinha depressão quando eu comecei a ter pânico. Então, vocês vão dar risada, né? Eu fiz muitas cerimônias de casamento. Muitas cerimônias de casamento. E algumas cerimônias bem simples, em igrejas simples. Mas tinha cerimônias que eram igrejas grandes, igrejas maravilhosas, que aquela que a noiva entra com som de trombetas, de tambores e aquela coisa. E quando a noiva apontava na porta, eu pensava assim, meu Deus, acho que eu vou desmaiar. Se eu Logo desmaiar, a noiva, Era muita pastor. emoção, né? se eu desmaiar aqui, eu vou estragar o casamento dos caras. E você não era nem o noivo, né? O noivo, às Não, vezes, eu era o o celebrante, chefe o chefe, o celebrante. E a noiva vinha maravilhosa, linda, e tocando os tambores. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Vai me dar um troço, meu estômago, vou vomitar aqui na frente das pessoas. E, gente, eu me controlava, e que as pessoas não sabem, minha mulher disse que nunca ninguém percebeu, mas eu suava de ficar com a camisa molhada, as minhas costas molhadas, de pânico. Mas eu fazia aquilo muitas vezes. De repente comecei a fazer e senti isso. Aí eu percebi, alguma coisa está errada. Só que eu não tinha para quem falar isso. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse processo assim de abrir isso, de entender que precisava de ajuda? Eu abri isso aqui, o grande pânico que eu tive foi em 2009. A primeira vez que eu falei em público assim foi o ano passado aqui nessa igreja. Foi a primeira vez que eu falei assim para todo mundo. 2009 para cá, tem tempo para caramba, né? Mas tinha história antes. Então, eu fiquei 26 anos no mesmo ministério. E os meus amigos eram os membros da minha igreja. Como é que eu ia falar para os caras lá, meu, eu estou sentindo pânico, a noiva vai entrar, eu vou cair, sabe esse tipo de coisa? Eu não tinha com quem falar isso. Porque todo o meu círculo de amigos era só da igreja. Então eu não tinha quem confiar isso sem que a pessoa me julgasse. Esse cara medroso aí vai no púlpito domingo, esse medrosão vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar por mim no domingo. E eu tranquei aquilo e levava uma tortura, olha. De esconder, né, era uma sentimento. tortura. Eu tinha insônias horrorosas. E eu acordava à noite debaixo dessa tortura.
Foi mais ou menos aí que eu descobri, eu estou doente. Nós vemos, né, na palavra de Deus, alguns grandes homens de fé que passaram por momentos de depressão e de tristeza e chegaram a questionar aquilo que eles estavam fazendo, né? Elias é um desses, que depois de uma grande vitória, ele fugiu e se escondeu. E o Senhor precisou encontrar ele e ministrar a vida dele. E aquele período que Elias viveu não significou o final do ministério ou da vida dele. Mas para ele, o sentimento dele era que tudo tinha acabado, né? E existe mesmo uma diferença entre a realidade e o que nós estamos sentindo. Mas isso não significa que, porque existe uma diferença entre a realidade e o que nós estamos sentindo, que a gente deve simplesmente desconsiderar, tentar esconder, jogar para debaixo do tapete. Eu também sou desse time, né? Tá tudo bem, tá sempre tudo bem. Eu me lembro que uma vez eu cheguei numa conferência, gente, e o pastor foi fazer uma oração para pessoas que estavam lidando com conflitos emocionais. Hoje a gente vai ter essa oportunidade aqui. E era na minha época de seminário, e aí eu estava, naquele momento, processando algo que talvez para vocês nem pareça tão complexo. Mas eu normalmente sou uma pessoa que eu perdoo muito fácil, eu não guardo rancor e eu não tenho problema com ninguém. Só que aconteceu uma coisa que eu não conseguia processar o meu sentimento de amargura, talvez, com relação a uma pessoa. E toda vez que eu olhava a pessoa, vinha aquele sentimento. E aí eu, que já me auto-medico, pastoreio e tudo mais, né? Virava e falava assim, não, eu não posso estar sentindo isso. Não, a minha solução era essa, eu não posso sentir isso. A doutora Regina vai comentar isso aí daqui a pouco. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. E aí eu ficava falando, não, eu não posso sentir isso. Meu Deus, eu sou crente, gente. Socorro, o que está acontecendo? Eu não sou essa pessoa, eu não sinto isso. E só negando, eu não posso sentir isso. E aí nesse dia eu falei, não aguento mais, preciso de uma oração. Fui na frente. Quando eu cheguei à frente, o pastor não sabia de nada. Mas era uma oração para lidar com questões emocionais. E aí eu falei, olha, tem uma pessoa, eu não sei o que é, eu não consigo. Eu olho para a pessoa, me sinto mal, não estou conseguindo perdoar, não sei o que está acontecendo. E aí ele foi orar por mim e ele fez a seguinte oração. Ele falou assim, Senhor, ajuda a sua filha. Porque ela acha que ela tem que guardar o coração dela sozinha. Mas ela precisa do seu Espírito Santo para isso. E aí naquele momento eu abri para alguém, eu abri para Deus, era um pastor, era mais velho assim, então eu me senti muito segura naquele momento. E aí ele orou isso por mim e se quebrou dentro de mim aquele sentimento. Olha que loucura. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava do Espírito Santo e expor para lidar com aquela situação. E aí um segundo mito, né, ou uma verdade que a gente traz a minha vida espiritual impacta a saúde emocional que eu tenho, né, a minha saúde emocional? Será que essas coisas estão ligadas? E eu queria pedir para a doutora Regina comentar isso para nós. É interessante ouvir, né, Silvio, porque quando você conta da sua tristeza profunda, quando a gente fala de saúde mental, nós falamos de nós termos um bem-estar e a capacidade de você se restaurar de algum tipo de estresse que todos nós passamos. Então, qual que é a diferença de uma pessoa com saúde e uma pessoa doente? É uma linha fina, que tem a ver com excessos, certo? Então, todos nós vamos ter tristezas, todos nós vamos ter ansiedade. A grande questão, estou saudável ou estou doente, é uma linha fina que quando a gente tem o excesso, que já começa a interferir na nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos estar adoecendo. Por isso que é difícil as pessoas admitirem, porque elas vão dizer, eu nunca tive isso, né? O Oliver vai falar, eu nunca tive, eu sempre lidei bem. Aí ela também vai dizer, mas quando a gente entra num excesso, a gente começa a adoecer. Então, qualquer um de nós pode adoecer. Eu mesma tive transtorno de pânico também em 2000
lá, não sei se 1, 2, eu tive transtorno de pânico. E depois, logo em seguida, eu tive um câncer de mama. E eu tinha vencido o transtorno de pânico, entendendo que muita coisa vinha da minha mente e que eu precisava aprender a gerenciar a minha mente. Quando eu aprendi a gerenciar a mente, eu superei o transtorno de pânico. Eu já era pastora, eu já tinha fé, já tinha filhos, já tinha profissão, já tinha uma vida corrente assim. E tive transtorno de pânico. Eu achava que ia passar mal cada vez que o Marçal ia viajar. E você sabe que o meu marido gosta de viajar, né? Viaja Então, bastante. cada vez que ele viajava, eu pensava, vou ficar sozinha, eu vou passar mal. E sabe que eu passava mal mesmo. Tal é o poder do nosso pensamento e da nossa mente. Você ativava esse passar mal quando estava lá diante das pessoas. E aí eu comecei, superei, entendi que eu tinha que lidar com esses pensamentos. O dia que o médico falou para mim, você não tem nada, é emocional, eu falei, é comigo? Acabou então. Eu fui bem determinada, falei, a partir de hoje eu vou gerenciar isso. O Marçal viajava, eu já começava, vou passar mal. Aí eu comecei a me questionar, por que eu vou passar mal? Quem disse que eu vou passar mal? Quantas vezes na vida eu passei mal? Eu pensava, nenhuma. Porque justo hoje que ele viajou, eu vou passar mal. E eu aprendi a gerenciar e a controlar os pensamentos, porque as emoções não têm controle. A emoção é uma reação automática que você tem baseado naquilo que você está pensando. Quando eu entendi que tinha que gerenciar meus pensamentos e comecei a gerenciar, houve uma mudança. E depois eu tive um câncer de mama, que foi a prova dos 9, né? Que eu pensei, agora eu vou desesperar, do jeito que eu sou ansiosa, vou me desesperar. E aí eu fiz uma oração para Deus e disse, Senhor, eu passo pelo câncer, mas por favor, não me deixa ter transtorno de pânico novamente. E eu digo para vocês, eu passei todos os dias lidando com os pensamentos, dormi todas as noites, e Deus me deu essa graça, né, que nós cantamos. Por isso que quando eu falo da graça de Deus, eu choro, porque eu dependo totalmente da graça de Deus. Porque as minhas emoções são frágeis, todos nós somos. Então, nós precisamos dessa graça que nos socorre quando a gente precisa, né? Então, a espiritualidade é influenciada pela emoção? Sim. E a emoção influencia na espiritualidade? Sim. Porque a emoção faz parte do corpo. Quando você está com febre, com muita dor ou tremendo de febre, você sente mal? Sente. Isso vai influenciar até a sua espiritualidade? Você não tem vontade de levantar e vão falar para você, levanta e ora. Não consigo. Isso é a parte física. Tem aqui o Gerson também, que é médico, sabe disso, influencia muito. E a emoção, ela tem um aspecto fisiológico, ela é parte do seu organismo, do seu corpo. Por isso, esse preconceito todo é que causou, muitas vezes, essas dificuldades da gente se abrir. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, é uma doença degenerativa do cérebro. Você vai ficar com preconceito se tiver uma medicação para o seu pai ou sua mãe tomar para melhorar a mente deles? Não. Agora, se falar que está com depressão, você acha que é fraqueza, que é frescura, que é isso? Também é um desequilíbrio do cérebro. O cérebro é feito de substâncias químicas, o cérebro é feito de sinais elétricos, precisa ter sódio, potássio. Quem aí é bom de química sabe disso, é bomba de sódio e potássio. Tudo isso tem que fazer parte para que você pense, para que você sinta. É físico também, gente. Então, quando não está bem, precisa procurar ajuda. Às vezes precisa tomar medicação, precisa tomar medicação. Porque se você tiver com gastrite e o médico falar para você, toma remédio, você vai tomar ou não vai? Ou vai ficar com úlcera? Vai tomar o remédio, né? Então, se você é contra remédio para depressão, para transtorno de ansiedade, para transtorno bipolar, você também não deve tomar um remédio para febre. Você deve confiar totalmente, então, e ficar passando mal lá até sua febre passar. Então, nós entendemos que é tudo muito integrado, a mente, o seu corpo físico, a sua espiritualidade. Eu gosto daquele texto quando Deus chama Abraão e diz para ele, anda na minha presença e ser íntegro. Aquela palavra íntegro, ser perfeito, não é perfeito de sem defeito, mas é inteiro,
certo? Se nós andamos na presença de Deus, Ele vai tratar o nosso corpo, Ele vai tratar a nossa alma e Ele vai tratar o nosso espírito. Amém. Então, nós não precisamos ser seres divididos, fragmentados. Nós precisamos andar na presença de Deus e deixar Deus nos tratar, às vezes usando um irmão, às vezes usando uma oração, às vezes usando um psicólogo, às vezes usando um psiquiatra, porque todos nós passamos por muitas lutas e às vezes precisamos de ajuda. Sabe que ouvir isso que a pastora Regina falou sobre a época que ela teve câncer, mas antes disso teve transtorno, me marcou muito. Porque quando eu ouvi ela falar sobre isso pela primeira vez, foi inclusive essa semana passada, ela falou isso, assim, que para ela foi até mais difícil, assim, digamos, posso dizer assim, o transtorno que ela teve emocional do que enfrentar o câncer. Por isso que ela virou para Deus e falou em oração: Senhor, tudo bem, eu vou enfrentar isso, mas não me deixa voltar para aquele lugar que eu tive antes, então, de transtorno de pânico. E aí, às vezes, para nós, né, é mais difícil abrir uma coisa do que abrir outra. E parece que é sinônimo de simplesmente fraqueza ou falta de fé. E acaba que nessa nossa conversa, a gente já ouvindo, né, a gente já respondeu 2 dos nossos próximos mitos, mas eu quero colocar aí para ficar claro, né? Que o primeiro é buscar ajuda médica para questões emocionais. É para pessoas que não têm fé? Porque muita gente pensa assim. Isso quer dizer, se eu me abro e procuro ajuda de um profissional da saúde, seja um psiquiatra, um psicólogo, seja um médico, é porque eu não tenho fé? E não. Você está se abrindo para receber ajuda de pessoas que se capacitaram e podem te ajudar nisso. Isso não quer dizer que você não creia que Deus, em todo o seu poder, pode atuar e suprir a sua vida. Mas é a mesma coisa que nós falamos aqui. Se eu tenho uma dor, eu não vou tomar um remédio, né? E muitas vezes nós ficamos nesse lugar escondido por falta dessa clareza sobre o que pode ser feito. Isso também influencia. Inclusive, Ale, o circuito que você ativa no cérebro para dor emocional é o mesmo circuito da dor física. Então, as pessoas que estão com uma dor emocional, ela tem tanta dor quanto você, porque você se compadece de uma pessoa que estiver gritando com o osso arrebentado aqui para fora. Você fica até, mas você não se compadece de uma pessoa que está com uma dor emocional, está ativando no cérebro dela o mesmo circuito. E por isso que a gente fala, está doendo. E dói mesmo, porque a pessoa está ativando a mesma área, como se ela tivesse com uma dor física. Por isso que muitos aqui, eu tenho certeza, talvez estejam com dor hoje. Talvez não seja a dor na cabeça, talvez não seja a dor do estômago, mas seja a dor do coração, que a gente chama, né? Não é no coração, é na mente, mas é uma dor emocional. E esteja sofrendo com isso e às vezes sinta vergonha, sinta medo, sinta que tem preconceito contra isso, de se achar, eu sou fraco, eu sou vulnerável, né? Então, todos nós estamos sujeitos, porque como eu disse, é uma linha fina entre o estar com saúde e o passar para a doença, por isso que a gente chama transtorno, porque todos nós estamos sujeitos. Então, trabalhar esse excesso na sua vida é muito importante. Por isso que o excesso de tristeza pode te adoecer. O excesso de preocupação pode te adoecer. Eu digo até que o transtorno de ansiedade é um transtorno de pessoas responsáveis, de pessoas que se preocupam com o outro, só que não sabem o limite desse excesso e acabam adoecendo. Falando sobre ansiedade, né, foi um dos temas que eu pedi para o pastor Oliver conversar com a gente, porque eu vejo, gente, que estar ansioso é uma coisa assim que parece que é o mal da nossa geração, né? A gente às vezes até tem que refrear, porque a gente fala demais essa palavra. Não, eu estou ansioso, eu tenho ansiedade. Mas eu sei que algumas pessoas sofrem de fato profundamente com a ansiedade. E eu queria pedir para o pastor Oliver falar assim, sobre o que, né, é isso, como que você se percebeu nessa situação também. E
Existe uma resposta de Deus, um conselho, né, das Escrituras para nós com relação a isso? Amém. É engraçado também falar sobre isso, porque é uma coisa que minha esposa sempre falou para mim, né? Eu sempre fui muito de pessoas, né? Então, ouvindo pessoas e atendendo pessoas. E ela dizia para mim: eu não sei como você aguenta tanta coisa, né? Coisas que eu ouvia, situações que eu experimentava. E eu sempre fui aquele cara que apresentou estabilidade, né? Para mim está tranquilo, entra aqui, sai aqui, não tem problema, tal como você. Perdoo e continua a vida. E isso sempre aconteceu com muita facilidade. E no meio da pandemia, a gente atendia muita gente com crise de ansiedade ou pânico também, que ligava para a gente experimentando esse tipo de coisa. E foi engraçado porque foi em um tempo como esse, em que a gente ouvia muitas pessoas experimentando isso, que eu experimentei também. Eu estava em casa e foi numa fase em que eu passei por uma crise de hérnia de disco. E foi bem sério assim, eu fiquei quase 3 meses em recuperação, bem complicado. Mas que no meio de tudo isso, eu me vi experimentando também. Depois eu fui tentar entender se aquilo foi uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, né? Acho que olhando um pouco, parece que foi um ataque de pânico, na verdade. A doutora Regina pode me corrigir se for algo diferente. E eu me vi naquele lugar. Eu me lembro que eu estava em casa, sendo bem vulnerável, tá, gente? Ouvindo muita gente, e aí no meio dessa crise de hérnia, eu estava me recuperando ainda, então, abalado também fisicamente, que eu me lembro que a minha esposa, ela entrou no quarto, eu estava deitado na cama, e a gente teve uma pequena discussão. Eu acho que o que faltava para eu experimentar aquilo lá. E aí, de repente, a vista escureceu, ela saiu do quarto, a vista escureceu, eu tinha dificuldade de respirar, taquicardia também. E aquela é um lance muito engraçado, porque não é real, mas o único pensamento que eu tinha é: eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu só pensava isso. E eu não conheço ninguém, não sei você, mas eu não conheço ninguém que morreu por causa de uma crise de hérnia de disco. Entendeu? Eu estava na cama me recuperando daquilo, e era o único pensamento que eu tinha muito forte. Era real para você, era né? Real Era muito real mim, naquele momento. né? Mas foi importante também, é importante entender que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? E a Bíblia diz que em Deus nós encontramos, ou melhor, Deus, você não encontra sombra de variação nele. Então Deus é estável. Então eu creio que Ele tem estabilidade para nós, e que nós precisamos fazer uso de todas as ferramentas necessárias. E foi engraçado porque o que me tirou dessa crise de ansiedade, ataque de pânico, eu não sei o que foi, mas foi o tempo que eu trabalhei com a doutora Regina, né? Eu nunca fui paciente dela, mas a gente trabalhava próximo, e eu via ela ensinar e falar muito sobre isso, né? Então, quando eu me vi naquela situação, muito rapidamente eu percebi o que estava acontecendo, né? A doutora Regina tem uma frase que ela sempre fala, né? O sentimento que você tem é que parece que tem alguém com uma arma apontada para a sua cabeça, mas não tem. Então, eu consegui resolver aquela crise, de fato, controlando essa ansiedade e entendendo que eu tinha, de fato, como gerenciar esses pensamentos, que não eram reais, né? Então, eu pude sair daquele lugar, mas é uma coisa que eu aprendi a ter muito mais empatia depois, né? E no trato com pessoas, isso é muito importante. E talvez porque, por muito tempo, a gente não somente olhar para isso na igreja como um sinal de fraqueza, mas em um outro lado a gente até chegou a demonizar tais coisas também. Então, você via alguém experimentando esse tipo de coisa, facilmente você levava para uma questão espiritual, né? Ele está sob a influência de demônio, algo do tipo, né? E você entende que não é uma crise de ansiedade ou de pânico que também vai provocar em você uma crise de fé, né? Mas que é importante que a gente olhe para isso com muita empatia nos dias de hoje. Depois daquele dia, quando alguém via e pedia conselho ou algo do tipo, era de um jeito. Depois daquele dia tudo mudou. E eu costumo dizer que assim, a psicologia talvez ela descobriu algo antes da gente, né? Tiago 5,16 fala para a gente confessar os nossos pecados, as nossas dores uns aos outros,
e orar uns pelos outros, né? Então, falar sobre o que a gente está passando e sentindo traz saúde, né? Então, eu realmente entendo que é doloroso, porque eu passei na pele. Graças a Deus que aquilo não foi tão pesado como o pastor Silvio disse também, na situação dele também. Não precisei passar por uma intervenção de medicamento, né? Mas eu acredito que, além da minha fé, foram as ferramentas que eu recebi enquanto também ouvia e trabalhava com a doutora Regina. Então, não tenha medo de procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário, né? Isso não é crise de fé, né? Você é um ser humano como todos os outros. E eu acho que, para terminar aqui também a fala, Jesus também, ele veio a esse mundo nos mostrar como um verdadeiro ser humano pode viver, né? E ele não anulou as suas emoções, ele não deletou essa parte da vida dele. Pelo contrário, as escrituras nos mostram que ele fez questão de mostrá-las. Sim, é muito forte para nós entender que o próprio Deus nos aconselhou e nos direcionou com coisas, né, ferramentas que a gente pode usar para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para viver uma vida plena nele. Esse conselho, né, de Tiago assim, é um dos conselhos que eu acho mais maravilhosos que existem e que existem para a gente viver como igreja, que é abrir, né, o nosso coração, expor as nossas falhas uns com os outros, né, uns para os outros. E a gente, como igreja, tem essa constante verdade no nosso coração, e nós queremos que isso seja verdade para você. Sabe, que aonde você estiver na sua caminhada, e a gente poderia ficar aqui não sei quantas horas falando, mas que você possa abrir o seu coração. O nosso último mito, ou verdade, em Jesus eu tenho direito à saúde emocional. Porque às vezes a gente está falando aqui, não, porque você tem que procurar alguém e tal, e você pode fazer isso, mas isso não anula a verdade de que em Jesus, isso não é concorrente à verdade de que em Jesus, né, você tem direito à saúde emocional. É por isso que o pastor Silvio está aqui e contou, né, uma parte do que ele vivenciou. E depois você pode conversar com ele, perguntar, se você quiser saber, né, desse processo. O pastor Oliver está aqui, contou o que ele vivenciou. A pastora Regina está aqui, contou o que ela vivenciou. E eu estou aqui falando sobre isso. Por quê? Porque nós cremos que, apesar de vivermos desafios, em Jesus temos direito à saúde emocional. E eu quero passar, né, a palavra para a pastora Regina, porque nós vamos ter um tempo de oração agora. Tá, quero deixar uma dica para todos, porque muitas vezes a gente teme as emoções, teme a depressão, teme o transtorno de ansiedade, mas, em primeiro lugar, tanto a tristeza, a ansiedade, o estresse são necessários. Você precisa de um limite saudável de tudo isso para agir, para pensar melhor, para ativar a sua atenção, a sua memória. Então, o que é negativo é quando a gente só fica, por exemplo, essa capacidade de antecipar o futuro, para preparar, para evitar problemas, né, Elton? Você fica antecipando o tempo inteiro. Isso pode virar um excesso, que você depois, no automático, só fica antecipando o negativo, não consegue mais se alegrar com o que é bom. Então, o emocional, ele precisa de equilíbrio. Então, lembra de uma gangorra. Você vai ver o negativo, e é importante isso para a parte técnica. Por exemplo, quem é empresário tem que prever o que pode acontecer de ruim para já tomar decisões importantes hoje. Então, você precisa só perceber isso e equilibrar. Quando você só está olhando o negativo, olhando o negativo, você vai ter emoção proporcional a isso. E você só ter emoções negativas, você está desequilibrando o seu funcionamento. Você não foi feito só para ver os problemas. Você foi feito para ver os problemas, mas também para se alegrar com o que é bom. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Porque quando você dá graças, você olha o que está bom. E quando você está ansioso, você está olhando o que está ruim ou o que pode dar ruim. Então, outra dica: separa na sua mente o que é realidade do que é imaginação. Então, se você fica imaginando o que pode dar ruim, eu vou me casar, fico imaginando que pode dar errado isso, imaginando que você está ativando agora
o seu cérebro não faz diferenciação de imaginação e realidade. Então, você fica ativando o seu corpo com a emoção da ansiedade. Você joga cortisol, joga adrenalina, joga tudo isso no corpo. E depois, para equilibrar, demora. Então, você precisa separar. Começou a pensar negativo, peraí, é realidade ou é hipótese? Ah, é hipótese. Só de você falar isso para a turma lá de dentro, a turma lá de dentro já sossega, entendeu? Já baixa e volta A galera pro lá já equilíbrio. se organiza. Eu falo com a turma lá de dentro direto, que eu estou ativo. Ai, vou ficar sem dinheiro. Ah, estou sem contrato da empresa. Ah, vou ter que mandar funcionário embora. Aí eu já paro. Calma, não está nada disso acontecendo. Isso é imaginação, é prospecção lá para o futuro, estou olhando para frente. Mas o que está acontecendo agora? Agora eu tenho dinheiro para pagar a turma, tenho dinheiro para pagar o salário do pessoal. Ela me mandou embora, gente. Por isso que eu não trabalho com ela. Isso baixa a Isso é ansiedade. problema deixar para claro. outra hora. Isso tira você do excesso, entendeu? Porque é o excesso que pode te adoecer. E para terminar, né, Lê, essa semana eu dei o curso de Marta e Maria. Como ser Maria no mundo de Marta. Jesus, ele não criticou Marta porque Marta é ativa, porque Marta é extrovertida, porque Marta tomava a frente. Jesus criticou a ansiedade de Marta. Ele disse: Marta, Marta, você anda ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma só, porém, é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Então, você tem como escolher não se estressar. Fazer tudo o que você tem que fazer sem se estressar. É possível? É. Você diminui o excesso, porque o excesso pode te adoecer. Então, nisso tudo, eu só quero dar pronto-socorro para todo mundo, porque paciente que senta lá, eu tenho 1 hora para dar pronto-socorro para ele não se suicidar. Essa semana recebi um adolescente todo cortado no braço. E eu tenho em 1 hora, 50 minutos de dar um pronto-socorro para ele, entender, gerenciar a mente dele para não querer se matar. Então, gente, eu trabalho com isso. Não é brincadeira. A mente humana pode levar você para um buraco que você nem imagina. E Jesus é aquele que tem. E ele diz: não anda ansioso. Não escolhe, sabe, fazer tudo e ficar pensando: eu tenho que fazer isso. Nossa, como eu sou ocupado. A gente quer se vitimizar. Eu me vitimizo às vezes. E essa semana eu entendi: para de se vitimizar. Você faz tudo. Você tem energia para fazer. Você tem saúde. Você fica feliz de fazer. Por que tem que ficar pensando: eu tenho tanta coisa para fazer. Eu trabalho demais. Eu não sei o quê. Esse é o excesso que vai me estressar e que pode me adoecer. Certo? Então, não sei como que você está hoje. A gente queria orar agora, né? Deixa eu só dizer algo bem rapidinho, o Regina vai orar. A Bíblia diz o seguinte para nós: Deus concede uma família aos que vivem sós. Não experimente a realidade de uma crise como essas sozinho. Como igreja, nós queremos ser um ambiente seguro para você. Amém? Um ambiente de segurança em que você pode abrir as suas dores com confiança e experimentar liberdade. Então, não viva sozinho. Deus não te fez uma ilha, Ele fez eu e você seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. E se você é humano, você tem emoções, certo? Um psicopata, ele é 100% racional. Nós não queremos ser psicopatas, né? Nós somos seres humanos e nós temos emoção. Fica de pé agora aí no seu lugar. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você anda passando, né, no seu dia a dia, o que você passou, talvez sozinho, ou anda muito estressado, ou anda muito triste, ou talvez muito preocupado. Né? Fecha os teus olhos agora e coloca a sua vida diante do Senhor. Não importa, às vezes a gente está se estressando até com o que é bom, mas o Senhor te diz nessa manhã: escolha a boa parte. Escolha andar no Senhor e fazer tudo o que você tem que fazer sem se estressar, sem ficar doente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O Senhor agora pode ministrar no seu coração. E como nós falamos, aqui é um ambiente seguro. Você está sofrendo alguma coisa aí, não está conseguindo lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções? Vem à frente receber uma oração, os pastores estão aqui.
Através da oração é liberado a graça e o poder para você superar, para você caminhar. Então vem aqui à frente e um dos pastores vai orar por você. É normal, a gente se desespera muitas vezes, a gente se sente solitário, a gente se sente sem forças, mas venha receber uma oração nessa manhã, porque o Senhor, Ele está aqui e Ele diz: eu cuido da sua ansiedade, eu cuido do seu coração. Senhor, nós colocamos as nossas vidas agora na Tua presença e queremos andar na Tua presença inteiros, Senhor, equilibrados emocionalmente, sentindo, porque o Senhor nos faz sentir, mas também, Senhor, podendo sentir alegria, podendo sentir prazer, podendo sentir paz, e não somente preocupação, raiva, medo. Senhor, que tudo isso possa andar em equilíbrio dentro do nosso coração. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, e peço que o Teu Espírito agora visite os corações, visite a mente, Pai, e traga sobre cada um a cura, a libertação, Senhor. Traz renovo, novas forças, Senhor. A vida não é fácil e nós precisamos caminhar, mas quando a nossa força acaba, o Senhor nos faz voar com asas como águia, Senhor. Que daqui saiam muitas águias voando, Senhor, crendo e enxergando muito além do que simplesmente só os nossos problemas do dia a dia. Cura, Senhor, e abençoa cada um, no nome de Jesus. Amém.